Fala pessoal, aqui novamente, quero comentar um pouquinho sobre Sander Berge, né, meio-campista do Sheffield United, vem sendo destaque aí nessa volta aí da pandemia. Teve um jogo que ele não jogou bem, foi o jogo contra o Newcastle, ele acabou não tendo uma participação tão interessante assim como foi nos outros jogos, mas por conta de ontem da vitória do Sheffield, onde na minha opinião ele foi o principal jogador em campo, né, não só pelo gol e pela assistência, mas também por uma questão de funcionamento, né, então me deu um ótimo gancho, né, vocês sabem que eu adoro ganchos para falar de assuntos quando convém, né, quando bate a oportunidade, eu faço aqui no canal um vídeo, e ontem foi a oportunidade perfeita, né, por conta da ótima atuação dele, né, nem foi uma atuação coletivamente falando tão boa do Sheffield, mas ele individualmente foi muito bem, né, e por que eu tô fazendo esse vídeo? Claro, teve a questão do gancho por causa da atuação, mas por outro fator, né, primeiro, o fator técnico individual de um jogador, né, do jogador mesmo em si, o que ele pode oferecer. Eu acho que ele pode ser um dos jogadores mais interessantes se a gente pensa pro futuro do Sheffield daqui pra frente, imaginando o time se consolidando como um time de Premier League, por mais que com um orçamento reduzido. E o segundo fato, que o Sander Berge, não só ele, né, ele pertence a um grupo de jogadores que é um grupo bem específico que pode ser interessante para times do patamar do Sheffield, né? O Brighton também contrata nesse sentido, né? Jogadores que fazem parte desse grupo. Eu acho interessante. Então eu quero comentar dois aspectos nesse vídeo. O aspecto técnico do jogador, como ele se pode encaixar dentro de um time, e o aspecto maior, assim, um pouco mais subjetivo do grupo ao que ele pertence, se a gente for olhar no espectro maior de jogadores que vêm de determinados centros de futebol, ligas que não são exatamente as principais, mas que podem ser muito úteis para times com poder de investimento menor, como o Sheffield, por exemplo, Brighton também, como eu acabei de falar. Né? Então vamos lá. Se a gente pensa no aspecto técnico do jogador, o Sander Berge ele é um pouco diferente. Aliás, né, primeiro a gente tem que falar como é que joga esse time do Sheffield, né? Principalmente qual é o papel dos meio-campistas. Bom, no time do Sheffield a gente tem os alas que funcionam como pontas, os zagueiros que armam pelos lados, a dupla de frente, né, que via de regra não necessariamente vão ser jogadores finalizadores, né, talvez seja... o Sheffield United tinha uma enormidade de homens de frente para funcionar nessa dupla, né? Eram 10 combinações possíveis que o Chris Wilder tinha para organizar, né? Depois da saída do Carl Robinson reduziu para 8, né? Mas enfim, não necessariamente você vai ter atacantes que o tempo... Óbvio, a principal função de homens de frente são finalizar jogadas, mas não necessariamente você vai ter só esses jogadores para fazer isso. Então, nesse sentido, os meio-campistas têm como função recuperar sem tensos, ocupar aquela faixa e a partir disso conseguir esticar essa bola ou pros alas ou pros zagueiros que vão armar e chegar na área para definir. Principalmente John Lundstram, né? O John Fleck também vem participando muito disso e o Norwood funcionando como esse cara que vai fazer essa bola de um lado ao outro. Então, esse é o funcionamento aí mais ou menos da equipe do Sheffield de forma bem grosseira, né? Se a gente for pensar no Sander Berge, ele não é exatamente o jogador que vai fornecer essa capacidade física intensa de circular, de conseguir ir à frente e voltar, fazer esse movimento de pêndulo, não só pelos lados de circular, mas também indo à frente e voltar. Não é muito o perfil dele. Mas, né, em compensação, né, isso ficou mais evidente quando ele chega, logo que ele chega na Premier League. Mas em compensação, ele tem uma capacidade que talvez seja um pouco, seja apresentada em menor qualidade, menor capacidade nesse meio campo do Sheffield, que é a capacidade técnica de domínio, de passe, do passe diferente, do lançamento, do passe com mais qualidade e profundidade. Isso ele tem, né? Isso ficou bastante evidente num primeiro momento, nos primeiros jogos dele, onde, ao meu ver, ele sofreu um pouquinho na questão da intensidade, né? Principalmente nessa faixa de meio campo do Sheffield, que é muito importante você ter para recuperar, fazer essa bola girar de um lado para o outro, sem tenso para aparecer na área para definir. Acho que num primeiro momento ele sofreu um pouco com isso, mas nesses jogos da volta da pandemia, por incrível que pareça, né, que a gente podia esperar jogos onde fisicamente os jogadores forem sentir, ele foi um dos jogadores do Sheffield que mais melhorou nesse sentido, no aspecto físico mesmo, de ocupação de espaço, de conseguir ser uma peça importante para estar em mais faixas do campo para recuperar essa bola nos momentos em que o time precisasse. E se a gente fala de qualidade técnica, ele já tem. Então, por mais que, como eu falei, no jogo contra o Newcastle ele tenha sido uma peça negativa, como um todo, nas atuações dele até aqui, né, ou ao lado do Lundstram, ao lado do John Fleck, né, Lundstram e John Fleck formaram ali os principais jogadores para jogar ao lado ali do Norwich, que joga mais como esse primeiro homem de meio campo, nesse trio, digamos assim, nesse 3-5-2 ou 5-3-2, eles estão machucados, vão ficar machucados por 2 semanas, então vão perder alguns jogos. Então a oportunidade perfeita pro
Sander Berge talvez se consolidar como uma peça importante, chegando como uma alternativa mais técnica e podendo se consolidar como um homem de meio campo que de fato oferece uma alternativa de fato na capacidade técnica do passe mesmo e amadurecendo na questão física também, né? Nesses últimos jogos ele vem mostrando essa capacidade, né? E por ser jovem e por também aí já vai entrar no segundo ponto, então vamos lá. Antes de entrar, por ele ser jovem, a gente pode imaginar um jogador que pode render muitos frutos ainda pro Sheffield daqui pra frente, ainda mais pensando no Sheffield se consolidando como um time de Premier League, né? Então, num primeiro momento, ele sofre o impacto da diferença física e de intensidade de jogo, mas ele conseguiu compensar num primeiro momento com a capacidade técnica, principalmente, e nos últimos jogos ele vem conseguindo equilibrar bem essas duas coisas, né? Até porque se a gente pensa a capacidade física do uso de corpo, da força mesmo, ele já tem. É um jogador muito grande, muito forte, e além disso tem muita capacidade técnica mesmo. Então, acho que isso é muito interessante, a alternativa que ele oferece nesse sentido, podendo inclusive, pelo menos na minha opinião, se consolidar como um cara, como um dos principais meio-campistas do Sheffield. Por mais que, se a gente pensa em características de um primeiro momento, ele não fosse exatamente a primeira opção do que a gente viu esse meio-campo do Sheffield produzir nessa temporada. Agora uma discussão um pouco mais subjetiva, mais lúdica, e que aí eu deixo mais nos comentários aí para vocês discordarem ou concordarem. Ele representa, ao lado, por exemplo, do Trossard, por exemplo, no Brighton, do Bissouma no Brighton também, esse grupo de jogadores que não vem necessariamente das ligas mais badaladas ou da Premier League, né? Então não são jogadores que vêm da La Liga ou da Bundesliga ou da Liga Francesa, mas são jogadores de destaque dos principais times de ligas menos badaladas. A Liga Belga, por exemplo, a gente pode falar do Matej Vydra, por exemplo, no Burnley, até acho que por conta de estilo de jogo, ele passou a ser um pouco subaproveitado, mas nos últimos jogos, com a ausência da dupla de ataque, ele vem conseguindo mostrar mais o valor dele. Já desde antes da pandemia, o Matej Vydra já vinha jogando bem com a camisa do Burnley, né? E veio de um outro centro, né? Ele veio do leste europeu, né? Se eu não me engano, ele veio do Estrela Vermelha, né? Um time da Sérvia, né? O maior time da Sérvia. Toda hora vai jogando a Europa League, a gente vê em diversos momentos eles enfrentando times de Bundesliga, times de Premier League, né? Então eu acho que isso é muito legal, né? Se a gente pensa no mercado tão competitivo dessas grandes ligas europeias, onde o time tem que ter geralmente muita capacidade de investimento, e times como Brighton, o Bournemouth, por exemplo, até vive uma situação um pouco complicada, o Sheffield, Burnley, são times que não têm no primeiro momento uma capacidade de investir no mercado nesse sentido, mas se você pensa em centros alternativos, ligas alternativas, você tem lá vários ótimos jogadores, né? Que não só são jogadores de relevância técnica nos times, nos campeonatos onde jogam, mas também são jogadores que carregam uma bagagem tática de enfrentar cenários diferentes que talvez jogadores da Premier League ou até de jogadores da Bundesliga e da Liga Espanhola não tem, né? Porque esses times, muitas vezes, né, times, por mais que não sejam times de ponta da Bundesliga ou da La Liga ou da Ligue 1, por exemplo, da própria Premier League, são times que jogam no nível mais alto, mas dentro de um mesmo estilo tático, digamos assim. Esses times de outros centros, eles estão acostumados a enfrentar times de Champions, né, times de Europa League, onde tem mais alternativas de jogo, tem mais combinação de estilos de jogos diferentes. E geralmente esses jogadores estão acostumados a enfrentar isso. Então eles têm essa memória tática de enfrentar times diferentes, em escolas diferentes, estilos de jogos diferentes, em cenários diferentes. Acho que o Sander Berge, como o Trossard, como o Bissouma, como o Matej Vydra, eles podem agregar muito nesse sentido. Não necessariamente eles vão chegar e poder ser peças essenciais para o time, mas no caso do Sander Berge, ele já ameaça ser um dos jogadores interessantes para essa sequência aí de temporada com o Sheffield. Eu acho que ele pode vir a se tornar assim, um jogador para o futuro do Sheffield, dependendo de como o time vai se consolidar como Premier League, né? Eu acho que isso é bastante interessante. Ele representa, ele tá nesse grupo aí de jogadores de mercados alternativos que podem ser interessantes para times de terceira prateleira, digamos assim, na Premier League. Times que não têm muita capacidade de investimento, brigam por posições intermediárias, mas que podem, de fato, ser bem competitivos, né? Como Burnley, Brighton, Sheffield, o Bournemouth, como era para estar nessa situação, mas vive uma situação muito, muito complicada. Enfim, isso aqui é o meu olhar, sinta-se livre para concordar e discordar, tá? É isso, espero que tenham gostado.